vez na casa, está nos visitando pela primeira vez, serão muito bem-vindos. Foi feita a pergunta de quem veio junto à casa pela primeira vez. Eu vou estender essa pergunta na data de hoje. Alguém dentre nós aqui encontra-se em curso junto à casa? Tem alguém que participa dos cursos da casa? Os trabalhadores da casa? Eu vou pedir uma coisa aqui de início junto aos cursos, e hoje eu vou expandir esse conhecimento para vocês agora, no início dos trabalhos. Todo trabalho que é iniciado junto à casa, inicia-se quando adentra a casa. Então, a partir da hora que você adentra a porta para a casa, você já começa a ser tratado. A espiritualidade já vem atender às nossas necessidades. Então, como diz Jesus, né? Não voltado só para mim, mas para um todo. Como todos nós temos dificuldades e viemos em busca de um melhor equilíbrio, vamos emanar vibração desde o início ao final da palestra dessa seguinte forma, mandando bastante vibrações, e aí eu vou iniciar com a prece e vou pedir para aqueles que conseguirem fechar os olhos, para que fechem os olhos, se vejam envolvidos em luz, pedindo ajuda a Jesus e pedindo muita luz de todas as cores, para que seja feito o tratamento necessário para cada qual que aqui dentro veio adentrar. Peço, Deus Pai Todo-Poderoso, junto a Jesus, para que junto à espiritualidade venha trazer o tratamento necessário para o irmão que aqui veio assistir a palestra, mas não só para ele, para os parentes e amigos, para que sejamos sim amparados pela espiritualidade para alcançar o melhor estágio, ao melhor degrau, a melhor conhecimento. Sejamos em evolução e conhecimento os melhores por todas as nossas vidas, pois hoje estamos aqui na fase melhor a qual viemos a passar a ter. Seguimos em direção à luz. Dentre a porta estreita vem o conhecimento em meio às dificuldades para a nossa evolução. Iremos passar por diversas provas, mas nada que não seja de capacidade nossa ultrapassar, pois o nosso Pai nunca nos dá o fardo maior ao que nós merecemos ou tenhamos a capacidade de levá-lo. Agradecemos a Ti, Senhor, e iniciamos mais uma vez, junto a esta casa, este trabalho, esta palestra, em união para com todos os trabalhadores e assistidos, junto à espiritualidade, onde o amor se torna presente em verdade. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, hoje e por todos sempre, graças a Deus. Família. Hoje, como começou a evangelização infantil, nosso filho subiu. Mas eu sou a Ariane do Eduardo. Eu sou o Eduardo da Ariane. Nós somos espíritas desde 2011. Somos voluntários, trabalhadores dessa casa. E representantes desde outubro do Departamento da Família da UNCE de Carapicuíba. Em março de 2017, nós tivemos um encontro com Cristo. Não foi no Espiritismo, nós já éramos estudantes e a gente precisava de um caminho e a gente pediu com muita fé que Deus nos guiasse e Ele nos deu para esse encontro. Esse encontro nos deu base para que a gente firmasse o nosso compromisso e propósito de vida, que é ajudar as pessoas
e as famílias atuando como ferramentas de Cristo. Qual é o objetivo do Departamento da Família? Né? É, neste primeiro momento, lembrar a importância da família nas nossas vidas. É o local onde começamos a nossa missão no mundo. É dentro deste tempo que nos preparamos para a vida com as outras pessoas. A família é a bússola do homem e quando ele a perde ou não a tem, necessita de diretrizes sólidas para encontrar o caminho da renovação espiritual e fortalecimento dele mesmo como indivíduo. Então, temos duas premissas: a família, e se a gente já está num estágio onde a gente não consegue estrutura familiar, a gente tem que ali se preparar como indivíduo. É tudo linkado, né? Família é a sustentação, é a base para tudo. Então é lá que nós temos que aprender a conviver da melhor forma, pois dali nós criaremos vínculos para a conquistão fora, né? Então, por muitas vezes, as dificuldades que nós encontramos dentro do lar é o que a gente encontra dentro do trabalho, dentro da escola, dentro dos grupos. E aí, lidando dentro de casa da melhor forma, conseguiremos sobreviver junto à Terra, que é um plano de planeta expiação, com todos aqueles que hoje se encontram. Se não conseguirmos colocar como pilar a família, fica muito difícil conviver junto ao plano terrestre, né? Então, mas a gente vai, com os slides, mostrando os pontos a pontos aí a seguir. Quem está aí atrás está conseguindo ouvir? Que eu falo um pouco baixo, a máscara já deu uma ofuscada. Então, a família na visão espírita, né? De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Quem disse esse trechinho foi Emmanuel, no livro Vida e Sexo, da editora Fério. A faculdade do amor. A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que os espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação um com os outros, encarnam juntos, em obediência à lei de causa e efeito. Essa é uma das leis de Deus. Num programa educativo de provas e expiações, com espíritos em vários graus de desenvolvimento. Então, ali na nossa família, quando eu falo família, eu não digo somente a família do mesmo teto, essa é a nossa base. Mas a gente tem que pensar em todo local que estamos inseridos, tem também outras famílias, outros indivíduos. Então, a nossa conduta para com aquela pessoa que trabalha com a gente ou que estuda com a gente, ela vai abranger o todo. Nós costumamos ter uma conduta muito correta, não foi assim sempre. Nós passamos já por muitas dificuldades, mas a gente repara que aonde nós estamos sempre tem alguém que precisa assim, de uma palavra, precisa de um auxílio. E tudo isso que nós já passamos, nós conseguimos pelo menos mostrar a direção. Cada um vai conforme o seu tempo, mas a gente consegue, na doutrina de Cristo, dar base para que essa pessoa tenha uma luz, uma forma de pensar que ainda há chance, né, para que a gente consiga ter uma vida em paz e tranquila. É tudo o que nós acabamos por acompanhar no dia a dia, o que vivemos no dia a dia, nós temos discernimento em empregar o mal ou o bem. Então, cada vez que alguém chega próximo de ti e te dá um bom dia e você não responde, você está traindo más coisas. É coisa simples, mas a pessoa vai pensar, eu falo todo dia bom dia para essa pessoa, ela não responde um bom dia, né? Um bom dia por estar vivo, um bom dia porque teve ou não o café da manhã, um bom dia porque está ou não atrasado. Isso é consequência do que nós mesmos fazemos. Eu sei que eu entro às 7 no trabalho, vou levantar 10 para 7, eu não vou conseguir chegar no trabalho, eu vou ter um bom dia. Então, disciplina. Então, a gente coloca como base no Espiritismo a disciplina. Tudo voltado para a disciplina, desde os cursos, nos tratamentos, em todo o resto. Então, nós temos que colocar em prática e ter o conhecimento que, para a nossa evolução, temos que entender a pessoa da melhor forma, nos colocarmos no lugar da pessoa, ao invés de criticar e julgar. Então, quando vem uma pessoa para mim e fala algo de mal, eu procuro algo positivo. Exemplo, eu sou gerente predial, minha hora extra não veio. Eu vou reclamar
reclamar porque o departamento não presta, que não sei o que eu tomo. Vamos pensar de um outro jeito? Veio a folha de pagamento, faltam tantos dias para que isso aconteça, o pagamento realmente cair. Temos a informação da folha, eu vou ligar no departamento pessoal, a pessoa também pode estar passando por um momento não legal. E de repente se enganou na hora do cálculo e ela pode reverter isso e acertar da melhor forma. Não adianta a gente bravejar, jogar vibrações negativas sobre aquele funcionário. É melhor a gente ir atrás e tentar acertar o que está errado, do que a gente ficar julgando e condenando, né? São coisas que acontecem durante o dia. E dentre outras, né? Uma pessoa que vai descer no ônibus que te empurra porque está atrasado, né? Vai saber o porquê ele está atrasado, por que está acontecendo de ele estar correndo. Próximo ao trânsito. Às vezes a pessoa está dando seta para te ultrapassar. Sabemos o que tem dentro do carro. De repente ele está socorrendo alguém que caiu em um acidente. De repente ele está com a esposa em parto dentro do carro, numa parte traseira, ele precisa chegar no hospital. E a primeira coisa que vem na cabeça é o cara é folgado, eu não vou sair da frente. Porque todo mundo está andando devagar e ele tem que passar por todo mundo. Temos que pensar em tudo isso. Porque não é só as pessoas que vêm a pensar da forma errada. Né? Porque a partir da hora que eu passo a pensar dessa forma, eu já estou me nivelando com a pessoa que está vindo correndo. E nem sempre ela está fazendo de maldade. Às vezes ela está tentando socorrer alguém. Né? Às vezes pode ser um médico para chegar no hospital para socorrer alguém em parto. Alguém que foi baleado e precisa daquele médico que chegue rápido até aquele local e ele está correndo um pouco mais para atender a necessidade de alguém que está lá. Então, assim, nós coloquemos no lugar de familiares e dificuldades. Até onde vai essa dificuldade dele? Eu tenho dificuldade em entender o que ele está passando também, então a dificuldade se torna um leque maior. E aí fica mais difícil entender o que está acontecendo realmente. E faculdade do amor, porque o treino é constante ali. E a gente já está aqui dentro da casa, buscando o auxílio, a gente já não está mais no pré-primário, nós já estamos num nível um pouquinho maior, né? O lugar certo com pessoas certas. Este núcleo de acolhimento foi decidido com antecedência no plano espiritual para este retorno. Os espíritos que compõem nossa família têm experiências e vivências diferenciadas que devem ser compreendidas em suas necessidades materiais, físicas, emocionais e espirituais. Sem os laços de família, haveria um agravamento do egoísmo. Então tá, cansei da minha família, agora eu vou morar sozinho. Vai resolver o problema? Não vai. Porque o problema ainda está em mim. Né? Cada vez mais eu vou ser egoísta. Porque eu não tentei. E junto à espiritualidade, vão retornar de novo. E vai retornar de novo. E vai retornar de novo até aprender. É a mesma coisa que vamos colocar lá nos primórdios, lá. Primeiro ano de escola fundamental hoje. Você entra no primeiro ano hoje, devido a algumas leis do governo, se não tiver falta e participou em algumas coisas, você vai para frente. Junto ao plano espiritual, graças a Deus, ainda não chegou isso. Então, o que fez? Para você passar de ano, você vai ter que estudar e vai ter que chegar a uma notinha legal para o próximo passo junto à luz. E na espiritualidade não se tem jeitinho. Conseguiu evoluir para com aqueles que hoje convivem, um passinho à frente. Não conseguiu se evoluir, não vai para trás porque não tem como voltar, mas vai se manter no mesmo lugar aguardando a próxima para conviver novamente com aquele mesmo vínculo familiar e espiritual para que tenha essa nova evolução. Então, devido ao plano hoje estar com tanta defasagem em natalidade, se faz necessário que a gente dê o maior de si, o melhor de si, para que consigamos evoluir e passar à frente junto a esta existência. E agora? Agora é a hora. Porque quem está procurando a evolução está ficando em uma vibração diferente daquele que não quer saber. Então, sim, mesmo que surja a oportunidade de reencarnar, aquele familiar difícil ele pode ficar lá para trás e você dá um passinho à frente. Família, a grande chance e nosso maior desafio. Na questão 644 do Livro dos Espíritos, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa de muitos vícios e crimes? Isso Kardec perguntou para
veio com um familiar difícil, veio com um filho difícil, um homem difícil, e você se comprometeu a melhorar a condição daquela pessoa, e você não fez, e aí você vai lá acessar os seus arquivos, e você vai ver que isso você não cumpriu. E aí é o que a gente se depara nos trabalhos, né? Nos trabalhos mediúnicos. Ninguém fala, eu estou aqui, porque eu deixei meu carro. Não, as pessoas veem o sofrimento e falam, eu estou aqui porque eu falhei com alguém. Sempre é o familiar. Outra coisa aqui também, os vícios, né? Vou dar sempre um exemplo do que a gente mais acompanha, que é o alcoolismo. A pessoa, ou a pessoa que tem facilidade de furto mesmo, ela vem ali pedir para vir numa situação de muita dificuldade para que ela se supere a vencer pelo trabalho, né? Não em busca de facilidades. E a pessoa que ela já foi uma alcoólatra em vida anterior, ela espera vir num ambiente que ela tenha facilidade de ter o álcool, né? Então ela precisa ali usar de uma boa vontade dela para que ela resista a essa tentação. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E a única doutrina que nos permite entender o mérito de aperfeiçoamento da humanidade. Então a gente fica pensando, que negócio é esse? Que coisa chata, né? Eu venho, depois eu reencarno. E a gente vê também que a gente, quando se torna espírita, a gente fica meio à vontade, né? Então falar, tudo bem, eu não fiz dessa vez, eu faço na próxima, né? A gente já cansou de ouvir isso. E aí você vai ter que voltar novamente, com tudo de novo, né? E a única que nos traz consolo na perda de entes queridos pela fragilidade do corpo, mas nos mostra a fortaleza que é o espírito, que é o princípio inteligente. Então, a gente questiona Deus, por que da reencarnação? Nós, do Espiritismo, é a única doutrina que consegue ali explicar algumas coisas que ninguém nunca explicou pra gente. Então, nós temos o entendimento que é o aperfeiçoamento da humanidade, e fazendo a pessoa repetir ali todas aquelas provas. E o princípio inteligente, por quê? A gente sabe que isso é uma coisa que vai acontecer, que todo mundo vai morrer, né? E o Espiritismo, ele matou a morte não existe. Existe ali o esgotamento do corpo físico pela fragilidade, mas a gente já tem condições de entender que o Espírito, ele é um princípio inteligente, ele pensa fora dessa casca. E nós temos como exemplo dentro da doutrina verdadeiros missionários cuja base foi a família. Segundo nos traz a literatura sobre a vida do admirável Chico Xavier, como também o de Nolo Franco, onde foi de suma importância a presença da família, no exemplo de resignação, caridade e diretrizes no caminho do homem de bem, trilhado por eles. Então, não sei se vocês conhecem a história deles, eles tiveram ali uma base familiar muito difícil, mas foi primordial para a vida de missionário que o Chico teve e que o Divaldo ainda tem. Então, as diretrizes de uma família espírita, que é Deus, Jesus e o Espiritismo, né? Que o Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é amor e misericórdia, nosso Criador e Pai Celestial, e Ele é um especialista em causas impossíveis. Tudo que a gente acha que é impossível, né, entrega na mão de Deus. E eu costumo dizer que tudo que não tem remédio, remediado está. Então já não tem o que fazer, então entrega na mão de Deus, que Ele vai saber o que fazer. Na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo, que é Jesus? E se a gente não sabe quem é Jesus, não sabe o que Ele fez, tudo que Ele falou, não tem como a gente seguir alguém que a gente não conhece, né? A gente passa aí horas na internet, horas fazendo muitas coisas, e a gente não perde um tempinho ali para ler uma literatura, ler um trecho da Bíblia, para entender o que foi esse homem, né, divino, que passou um período tão curto aqui com a gente, que até agora estamos aqui falando dele, e muitas vezes a gente não conhece, não sabe quem ele é. Então não tem muito interesse em segui-lo para algumas pessoas, porque não sabem
nem quem foi. E o Espiritismo, que é a única ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo material. Explica o que nos foi dito de forma aleatória, que Jesus, quando veio, ele falou muitas coisas em parábolas, que a gente não estava pronto para entender todo aquele contexto que ele veio trazer. E por isso que o Espiritismo é o Consolador, a terceira revelação, né? Porque ele vem ali com bases para que a gente saiba de todas as verdades. E, entre outros, esclarece a reencarnação. Então, o planejamento de Deus é a maturidade do Espírito. Começa com Jesus a era da maturidade espiritual, que é ali onde ele vem já inserindo, em doses homeopáticas ali, as benesses de Deus na nossa vida, né? Como mestre, tivemos acesso ao Evangelho do Reino de Deus, nos mostrou ser possível a cura de doenças, enfermidades diversas e tormentos espirituais. No Sermão do Monte, nos trouxe as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é aquela parte, bem-aventurados aflitos, né? Tem bastante coisa, se alguém tiver a oportunidade de dar uma olhadinha. Que nos deu, nós, seus discípulos, somos o sal da terra, pois temos condições de restaurar. Então, a gente, em condição de discípulos dele, a gente tem condições de levar a palavra para a pessoa, mostrar um Jesus uma forma de restauração da vida das pessoas. A luz do mundo, pois, brilhando a nossa luz, podemos iluminar todos que se encontram na nossa casa. Então, eu falo, essa palestra é para o meu marido, é para o meu pai, é para o meu vizinho. Não é, para quem está aqui. Né? E aí, a partir de agora, você tem condições de ser um ponto de luz para os demais. Né? Então, a gente mostra a nossa transformação primeiro, para que as pessoas se inspirem também da nossa redenção. E Jesus, ele nos trouxe um Deus de amor, que podemos chamar de Pai. Porque até a vinda de Jesus, Deus era algo inacessível. Então, ele veio ali com todo o amor e falou, não, meu Deus não é punitivo. Né? Deus é um Deus de amor. Eu vou contar em cima do contexto geral descrito. Nós estamos falando que Deus, e vinda Jesus à Terra, ele veio nos mostrar que a nossa fé nos libertará. Junto a isto, entende-se que, junto à minha fé, junto ao plano espiritual, eu acreditando e crendo, eu vou ter a cura. Então, já lá nos primórdios ele veio a falar. Quando o cego veio encostar junto à sua vestia, e ele clamou para Jesus, agradecendo a Jesus. E Jesus falou para ele o quê? A sua fé te curou. Então, nós temos que ter uma fé maior em tudo que nós fazemos, em todos os contextos. Eu costumo falar a palavra âmbitos, que ela abrange o todo, porque nós hoje falamos dentro da casa espírita no conhecimento espiritual, mas nós temos que pensar no nosso corpo, na nossa mente, no amor em diversão, no amor em passeio, no amor em viagens, porque tudo isso é evolução. Quando se fala em evolução, não falo para você, larga tudo e siga-me, como fez Jesus, mas falo, larga tudo que não é viável e siga Jesus. E com isso você vai alcançar algo legal, algo bacana para conseguir levar ao próximo. Quando feito disso, eu entro vou numa coisa bem até simples de entendimento. Quando eu estou acima do meu peso e preciso emagrecer, eu vou ao médico, ele me passa o que eu tenho que fazer. Você vai ter que mudar sua alimentação, você vai ter que fazer uma caminhada, vai ter que ir na academia, vai ter que tomar uma quantidade de água e você vai ter que seguir aquilo para conseguir alcançar o seu objetivo. É a mesma coisa que Jesus veio a pontuar. Eu, como cristão,
ou qualquer trabalhador junto à casa, nós podemos fazer o quê? Levar o conhecimento, entrar em vibrações, orar pela família, orar pela pessoa. Mas a pessoa, quando sair dentro desta porta para fora, ela vai ter que mudar a conduta. Porque eu não tenho como emagrecer pela pessoa que está querendo emagrecer. O médico não consegue isso, não existe isso ainda. Então a pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que fazer a dieta, ela vai ter que fazer a caminhada, ela vai ter que tomar a água, se necessário um remédio ou passar por uma cirurgia. Essa é a evolução na parte medicinal, e Jesus veio a mostrar junto ao Espiritismo qual o caminho para a nossa melhor evolução: seguir ao bem e ao amor. Eu não vim destruir a lei. Não pense que vim destruir a lei, mas vim para dar cumprimento. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, mesmo que dos menores, e assim ensinar aos homens, que é através do exemplo, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que ousa observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Jesus trouxe muitos exemplos de amor, caridade e igualdade, mas foi categórico quanto ao cumprimento das leis. Por que ele fala ali que será considerado grande no reino dos céus? Quando a gente muda a nossa conduta, não é que a gente vai ser melhor que o outro, isso nunca. Mas a partir de então, a espiritualidade começa a enxergar que a gente está se esforçando. Então, tudo tende a seguir em favor da gente. Então, quem está me acompanhando a partir de agora? Quem me acompanha a partir de agora é Jesus. Quais são os irmãos que vão me acompanhar? São os irmãos de luz. Então, a lei de Deus, pergunta do Livro dos Espíritos, número 621, onde está escrita a lei de Deus? Está gravado na nossa consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, os Espíritos falam, ele esquece e despreza. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Então, em qualquer religião que você vá, aqui mesmo, é muito repetitivo, né? Precisa ser lembrado. Porque mesmo que a gente saiba o que a gente tem que fazer, a gente acaba esquecendo. Ou se não esquece, a gente despreza. Né? E aí acaba se perdendo no caminho. E é uma coisa muito fácil de acontecer. Aqui, as leis de Deus, através dos 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais conhecido. Não usar o seu nome em vão. Guardar o 7º dia. Lá na Bíblia fala sábado. Eles falam também trabalhar 6 dias e descansar 1. Na nossa realidade, às vezes tem escalamento de folgas. Mas o que isso aqui quer dizer? A pessoa precisa de um dia pelo menos para ela descansar. Por mais que ali o pessoal cria um caso amoroso com trabalhar demais 24 horas, o corpo precisa dessa pausa. Honrar teu pai e sua mãe. Eu costumo sempre falar desse quadro, porque eu vejo que ele não fala amar o pai e a mãe. Porque tem pai e mãe que não age, por mais que a gente tente, mas a gente tem que ser misericordioso. Então a gente precisa honrar. É o nosso dever. Então você não precisa falar, eu morro de amores pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu os honro, porque através dele foi o caminho que nos fez chegar até aqui. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não gerarás falso testemunho contra o teu próximo. Olha, esse não furtarás, apertar o nosso temonte da aula, que a gente pensa, não furtarás, é não roubar aquilo que a gente vê, mas eles têm um trecho do Fonte Viva que ele fala roubar o pensamento do outro, roubar a liberdade do outro. Então existem muitas formas de furto, não é só aquela que a gente vê, né? Mas aquelas que a gente faz sem perceber. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo, né? Não fazer calúnia. Não desejarás a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, nem a casa do próximo, nem seus servos, nem animais, nem outras coisas que lhe pertencem. Isso está no
ali o que é Deus, o que é Jesus, o que é o Espiritismo, e nos traz os 10 mandamentos, né, que a gente deveria saber de cor. E eu só sei o primeiro. Então, as leis morais, isso aqui tem no Livro dos Espíritos, é o 3º capítulo inteiro. Quem tiver interesse de saber uma a uma, é matéria de curso e de trabalho, é explicado cada lei, uma a uma. Então, a lei do amor, justiça e caridade, lei da adoração, lei do trabalho, lei da liberdade, lei da sociedade, da igualdade, da reprodução, da conservação, da destruição e do progresso. Então, se formos capazes de compreender as leis de Deus, iremos mudar a nossa perspectiva de julgamento e atuarmos no foco principal, que é a maturidade do espírito. Então, se eu consigo fazer como ele falou lá no começo, eu me colocar no lugar do outro, eu entender que ele também é alguém que tem dificuldades como eu, e eu seguir as leis de Deus, o nosso caminho vai ser muito mais tranquilo do que tem sido. Deus não é punitivo, né? Jesus veio trazer um Deus de amor. Então, tudo bem, ele não vai me punir, eu vou fazer o que eu quiser, né? E se eu não cumprir a lei dele, o que vai acontecer? Que aí é onde entra a lei de causa e efeito. É uma lei criada por Deus e que dispõe que o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Né? Então, eu tudo posso, porém não devo. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento bom ou mal que tiveram em suas existências, de respeito ou desrespeito com a lei de Deus. Então, a gente pode ali viver num patamar muito difícil, aqui encarnado, como a gente também pode, quando desencarnar, passar por uma situação muito difícil. Né? Porque normalmente a gente escuta, como está um familiar? Né? Ele desencarnou, ele está bem? Como ele era aqui? Ele só mudou de plano, mas ele vai continuar sendo a mesma coisa. Se ele era alguém muito bom, ele vai ali angariar um espaço no ambiente bom. Agora, se ele era alguém muito ruim, para onde é que ele vai? Né? Não vai andar na luz. Ele vai ali, ele pode até chegar na luz, mas ele vai pelejar ali um bom caminho. Essa parte aqui é bem bacana e a gente volta mesmo para o lado material e espiritual. Então vamos dividir. O que seria melhor aos olhos do pai, o filho que veio com uma missão que por ele mesmo solicitava, porque quando eu venho para o plano espiritual, nós passamos por uma bateria de entrevistas do que eu fui no passado. E eu venho com o propósito de desfazer tudo que eu, né? Aí Deus fala, opa, peraí, o pessoal nas entrevistas fala assim, ó, vamos limitar ele, porque nós sabemos que é muita carga para isso. Então ele acaba diminuindo aquilo. Feito isto, para onde eu quero ir? Aí nós chegamos junto ao plano com aquela missão toda com o véu do esquecimento. Então eu nasci, eu não lembro nada do que eu prometi junto ao plano espiritual. Mas o plano espiritual sabe exatamente para onde você tem que ir. Então você não nasce com o pai errado, não nasce com a mãe errada, não nasce com os irmãos errados. É tudo certinho junto à espiritualidade. Você tem que estar onde está. Aí o que acontece com o ser? Ele vem entre o ser e o ter. Eu quero o carro que o vizinho tem. Eu quero a melhor mulher no mundo, a mais bela. Eu quero ter. Esquece do ser. E o ser é o mais belo junto a Jesus. Por qual motivo? Aquele ser, quando vem a desencarnar, na hora ali do grupo, todo mundo reunido, as pessoas não falam o que ele tinha. Ele fala quem ele era. Quem era aquele ser? Eu conhecia este ser, ele era iluminado, levava belas palavras para aqueles que lá junto à minha casa espírita frequentavam. Ele era um ser iluminado junto ao trabalho, ele nunca havia dificuldades, ele sempre explanava coisas boas. Este ser é o ser que eu gostaria de ser. Ele traz paz quando eu falo com ele. Ninguém fala do ter, e o ter fica todo aqui. E o ser vai junto com você para a espiritualidade.
E aí, a hora que chega lá, fala assim: peraí, vamos pegar seu boletim de notas. O que você prometeu fazer e o que você realmente fez? Aí o ter praticamente está extinto, porque o ter, a casa, o carro, o filho que acha que é nosso, que não é nosso, todo o resto que ficou para trás novamente. Aí eles vão fazer o batimento do que eu vou ter que fazer de novo, por onde eu vou ter que passar. E aí a gente vai dar um valor imenso para o ser. Quem eu sou, o que eu faço de melhor, não para mim, mas para com o todo. Este é o caminho para se evoluir, né? É difícil? Muito. Quem disse que junto ao Pai teríamos coisas fáceis, né? Mas se faz necessário para a nossa evolução, para o nosso avivamento junto à espiritualidade, né? E assim feito, transformando um ser a razão principal, a evolução se vem presente. E aí, a explicação da reencarnação, que os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias para criar o seu progresso na caminhada evolutiva. Então, a base do indivíduo, aqui eu trouxe, é o capítulo 17, eu trouxe um trechinho para a gente levar como base, além das leis, o capítulo 17 inteiro é perfeito para o nosso aprimoramento, que é: seja perfeito, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos tem dito, ao que vos tem ódio, e orar pelos que vos perseguem, e caluniam, para serdes filhos do Pai, do nosso Pai que está no céu, o que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Então, se Ele, que é Deus, é perfeito, Ele consegue ter um amor e nos tratar com igualdade, quem somos nós para julgar o outro, né? Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas tereis? Que crédito teríamos se a gente amasse só quem ama a gente? Não evoluiríamos. Seja perfeito como o vosso Pai Celestial o é. O homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça e caridade, do amor, interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, se pergunta se não violou esta lei, se não cometeu o mal e se fez tudo o que podia, se não deixou de escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se não há queixa sobre ele, se faz tudo aquilo que queria que os outros os fizessem a ele, tem fé em Deus e se submete às suas vontades. São Francisco de Assis, ele nos deixa o exemplo que todo dia à noite ele fazia ali um balancete de tudo que ele fez durante o dia, dentro disso aqui, né? Se ele não deixou escapar nada que ele podia ter feito, se ele foi uma pessoa boa, né? É difícil fazer, mas a gente precisa tentar. Então, o espírita, verdadeiro cristão, o espiritismo facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida, que é a fé raciocinada que o espiritismo nos traz. Agora eu faço porque eu sei. Eu optei por fazer, eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Essa é a fé raciocinada que o espiritismo nos traz. Pois temos evidências nos estudos kardecianos e nas práticas mediúnicas. E quando tem compreendido, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente o homem a bons resultados, que o caracteriza como bom espírita e verdadeiro cristão. Aqui nesse trecho ele fala que uma coisa e outra é a mesma coisa. Se você é um bom cristão, você é um verdadeiro espírita. Se é um verdadeiro espírita, logo você é um bom cristão. É difícil? A gente fala que é difícil. Mas o Kardec pergunta, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles respondem sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Então os espíritos, eles nos garantem que é fácil a gente tentar ali seguir as premissas de Cristo, né? Se a gente fizer um esforço pequenininho. E se nós confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos.
E lembra da palavra do grão de mostarda, né, que ela nos traz? Se refere ao crescimento externo que podemos ter se tivermos uma fé, mesmo que ela seja pequena, do tamanho do grão de mostarda. Então, todo o processo de restauração, de reconstrução, nos lembramos de batalha. Então, ali, a gente quer vir com tudo, né, no planejamento reencarnatório, manda que eu aguento. E estão lá falando, você não aguenta. Não, eu aguento. Chega aqui, né, metade das coisinhas a gente não aguenta, já quer desistir. E o que acontece? A espiritualidade vai nos oferecendo em doses homeopáticas. Então, assim, eu comecei a seguir alguma coisa na minha vida, alguma religião, alguma filosofia. Se eu superei aquilo, tudo bem, passei. Vem outra etapa. Ali você vai de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente tem a chance de refazer aqui mesmo ainda, não precisando da reencarnação. Se a gente conseguir ali se superar a cada dia. Então, pequenas fagulhas podem causar grandes incêndios. Grandes incêndios. Na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem, né? Os espíritos respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, pode vigir por você e pelo seu núcleo. Né? Porque se a gente deixar, a gente vira fantoche na mão deles. Eu trouxe um videozinho. Deixa eu ver se...
ações negativas resultam em retiradas, cobrança, implicância, aspereza e desavenças. Então, como estão as suas contas, né, com seus parceiros, com seus filhos, seus pais, seus parentes próximos, né, os vizinhos, e no trabalho com os colegas? Então, a moeda do Banco do Amor é um ato de amor, é um ato de gentileza, né? Então, como está a nossa conta com a sociedade, né? Vamos movimentar essas contas. Então, a família universal, as obrigações que vivemos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo condições para vivermos em sociedade e criar vínculos de afetividade entre os espíritos devedores que encontramos fora do lar. Porque a nossa família não vai conseguir trazer todo mundo que a gente deve, né? No mesmo núcleo. Então, a partir da hora que a gente está se ajustando ali com aqueles que moram no mesmo teto, a gente também vai encontrar pessoas devedoras fora de casa. E os laços sociais, eles são necessários ao progresso. Então, tudo é importante. Tanto o bom convívio familiar, como o nosso bom convívio na sociedade. Para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou, que era um só rebanho e um só pastor. Então, todo o caminho começa com o primeiro passo. Comecemos conosco, né? Comece com vocês, que alimente seu espírito, faça o evangelho no lar, estude as leis divinas e morais, conheça Jesus e o Espiritismo e fale sobre. Vamos divulgar a doutrina, vamos divulgar as palavras de Jesus. Esteja determinado a amar e perdoar, nem que seja por caridade. É difícil, mas a gente tem que tentar. Esposas e maridos e filhos são os primeiros povos que precisam da caridade. Não adianta eu vir aqui no centro ajudar alguém. Quando eu sair daqui, eu sou a mesma pessoa do lado de fora. Eu xingo, eu piso no cachorro, eu brigo em casa. A gente tem que ser espírita 24 horas. Não é à toa que somos chamados de assistidos, porque tem uma multidão de espíritos que nos observam, né? A disciplina dos filhos, a terceirização da educação, né? A gente terceiriza a educação dos nossos filhos. Então, quem são os ídolos dos nossos filhos? Né? Eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem quem foi alguém que fez uma boa ação. Os ídolos dos nossos filhos são pessoas vazias, que falam um monte de abobrinha o tempo todo. A gente fala porque a gente tem um adolescente em casa, né? E a gente é rígido mesmo assim. Se eu também não deixo ele ver nada, ele vai ser um tonhão. Eu não quero que ele seja um tonhão, mas eu fico ali puxando a corda, eu fico controlando. Entra no quarto, tá fazendo aí, tá vendo aí? Né? Não pode ir no banheiro com celular, a gente vai no banheiro com livros. Aí a gente viu que reduziu muito a ida dele no banheiro. Coisa simples, mas a gente precisa ali observar nossos filhos. Pai, mães e avós da terceira idade. Tem muitos projetos na prefeitura, tem a baile da terceira idade. Não é porque eles estão dentro da nossa casa que eles são incapazes ou têm que cuidar dos nossos filhos, tem que ser os nossos empregados. Não. Eles são pessoas que precisam de um auxílio. E a prefeitura ajuda, né? Não precisa ter dinheiro. Tem um monte de programa, a gente tem nossas menções idosas e é difícil a gente encontrá-las em casa. Né? Participa de todos esses programas que tem. O familiar é difícil, né? Aí ele não quer fazer o evangelho, ele não quer fazer nada disso aqui. Tudo bem, é o direito dele. Olha por ele. Coloca vibrações, tem uma caixinha ali, põe na vibração. Você não consegue orar por ele, a gente consegue. A gente não conhece. É muito fácil a gente orar porque a gente não tem ali um sentimento de desavença, de convivência. Então, traz pra cá, põe na caixinha. A gente faz isso pra você. E lembre-se, a sua mudança poderá despertar o interesse dele em colaborar. A gente consegue ali levar multidões com a gente se a gente for bom, se a gente tentar ser diferente. E acabou. Deixa eu pôr essa musiquinha, ó. Eu fiz um curso. Eles falam que ninguém consegue ser triste com essa música, e realmente não consegue. Tenta chorar, você não vai conseguir. E ela é usada em cursos de coaching para reprogramação. Então, existe a reprogramação neurolinguística, tem um monte de recursos aí que pode ajudar a gente, não só no espiritismo, não. Tem curso, tem vídeo, a gente mesmo assiste muitos, e eles falam que essa música ela dá um up da gente ter vontade de estar melhor, de estar alegre. Né? Então, quis Deus que por essa forma a humanidade aprendesse a amar-se como irmãos. Né? Que assim seja.
Vou tirar a música, né? Que não combina. Fazer pressa. Gente, obrigada pela atenção, pela paciência. Não dá para falar tudo isso em 40 minutos, então as nossas palestras estendem um pouco. Algumas coisas que pontuaram nos livros e tudo, para que eles se sentirem à vontade, tiverem um tempinho, pegue os trechos para estar vendo e lendo, que é realmente gratificante. A gente aprende muito ao tempo todo. E a gente, como cristão, e acreditando em Deus, em Jesus, a todo momento, né? E Ele vai nos direcionando. Quando pegamos uma palestra para ministrar junto à casa, nós pegamos e tomamos um susto, né? Nossa, eu vou ter que falar de Jesus, eu vou ter que falar de Deus e eu vou ter que falar para pessoas. Aí o que falar para essas pessoas? O que realmente descrever para essas pessoas? O que posso falar para vocês que não é fácil também, mas com um corpo de perseverança, com um pouco de estudo e se colocando em oração, se faz necessário e chega ao ponto. Esta palestra em específico acabara de ser pronta durante a semana inteira trabalhando nela, ela ficou pronta na data de hoje. Nós perdemos até a palestra, a pressa inicial, 2h30, porque nós estávamos salvando a palestra para trazer até vocês. Então tiveram várias ideias, e várias vezes tiravam as ideias, mudavam ela para um lado, ia para o outro, puxava um slide, puxava de um livro e vai para o outro, pesquisa, e vai junto à Bíblia da família e pega-se informações falando realmente de Deus e de Jesus e o que fazer para a nossa evolução, né? Então não é um caminho fácil. É a mesma coisa junto à escola, que se faz presente hoje, né, num contexto geral. O conhecimento dentro da nossa sociedade se passou a ser fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então hoje a gente fica até acuado de alguma forma. Estou falando para conhecimento dos pais que hoje se encontram aqui dentro, porque o filho vai ter que adentrar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho hoje está cobrando o quê? Uma criança com 15, 16 anos, com experiência de 3 anos de informática, com não sei o que lá, mas ele... Aí você olha para o contexto, a criança só pode começar a trabalhar a partir dos 16, está pedindo experiência de 2, 3 anos, da onde? Então, aí mexe com o psicológico dessa criança que está em casa. O pai e a mãe que não conseguir acompanhar essa linha de raciocínio vai se perder para com seu filho porque acha que ele está de má vontade querendo entrar junto ao mercado de trabalho, e isso não é uma realidade. Então temos que nos colocar sempre a ler e a entender o que nós estamos lendo e acompanhar os nossos filhos. Hoje, junto ao nosso lar, nós colocamos umas metas. O celular dentro do banheiro, nem pensar, colocamos livros. Então, adentrou no meu banheiro, você vai encontrar praticamente um acervo, uma biblioteca em Yasmin. Então, tem espiritismo, tem algumas revistas de quadrinho, vai do interesse da pessoa. Para evoluir na leitura, pode ser qualquer livro, desde que não seja nada para o mal, sendo para o bem, até o quadrinhos da Mônica, não tem problema. Para a evolução da criança, ela vai olhar figuras, vai ver letras, vai ver distração, ela vai ter interesse em leitura. Quando lá na frente vier para a evangelização, ela já vai ter um norte para onde ir. Isso aqui eu já sei mais ou menos do que se trata. Ela vai interligar figura com o que está descrito e se faz melhor uma evolução. Dentro do nosso lar hoje, não estou falando que o meu lar é perfeito. Temos N confusões. É um amigo meu que chega da escola que joga mochila de um lado, tem que outro, camisa. É uma bagunça. Aí tem a mãe que grita, tem o pai que fica quieto, tem um monte de coisa. Normal, é tudo para a nossa evolução, né? O que não pode ter é isso constante. A gente tem que ver e evoluir. Hoje nós fazemos faculdades juntos. O meu filho estuda num colégio junto e por muitas vezes nós estamos fazendo atividades, eu num curso, ela em outro curso e ele na escola, que linka a informação. Então assim, a gente está falando da informática, aí ele está falando da informática, eu estou falando da informática em cursos distintos, e isso um ajuda o outro, né? Por muitas vezes a gente vê o pai e a mãe cobrando do filho uma melhor evolução, mas o pai e a mãe sentados assistindo um jogo, outro novela e cobrando do filho
estuda, não se cabe arrumar um tempinho para todo mundo estudar junto? Não vai ser mais produtivo, não vai ser mais, né? Meu pai está estudando, minha mãe está estudando, por que eu não vou estudar também? E eu falo isso muito para ele. Eu falo, para uma melhor evolução dentro do que eu passei junto à minha vida, eu invisto no seu conhecimento, porque eu não tive isso lá atrás. Então eu vou falar um pouquinho, bem breve, da minha vida. Eu perdi meu pai com 7 anos de idade, que não deixava minha mãe trabalhar nem sair de casa, com 3 filhos, eu, Paulo e Ronaldo, praticamente uma escadinha. E ela teve que voltar a estudar e trabalhar sem recurso nenhum, há muito tempo atrás. E ela conseguiu se formar, ela conseguiu passar em programa junto ao governo, trabalhou na Polícia Militar, junto ao Estado, se aposentou no Detran. Então é transformação, e essa transformação a gente não pode deixar morrer. A gente tem que evoluir e estudar o tempo todo, né? De acordo com as necessidades, de acordo com o que realmente a gente tem. Então eu vou pedir mais uma vez para vocês agora, que vocês acreditem em Deus, acreditem em Jesus, acredite em vocês, porque a evolução, a cura, o conhecimento está dentro de vocês, de cada um. E colocando isso em prática, em busca de conhecimento a cada momento, vocês vão ver que a evolução vai ser grandiosa em todos os âmbitos das nossas vidas. E quando você se transforma num bom ser, o ter vem de imediato. Muitas coisas você fala, nossa, eu tenho um lar, eu tenho um carro, eu tenho um bom emprego. Aí você passa até a esquecer, nossa, mas o que eu faço para ter tudo isso? Eu mereço tudo isso? Sim, você é um bom ser. Você está se transformando em um bom ser. E quando isso acontece, todo o resto acontece. Tá bom? Eu vou pedir então para a gente encerrar de uma outra forma, como iniciado em tratamento para todos aqueles que estão junto à casa. Eu vou pedir para aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos, elevem o pensamento a Jesus, e junto àquela luz de diversas cores que iniciaram junto ao trabalho, eu vou pedir para que vocês se sintam em uma cachoeira. Uma cachoeira linda, cheia de flores, pássaros, flores, borboletas, um espaço lindo e divino. E que você não fique lá só, mas chame todos aqueles que você ama de paixão. Seus filhos, maridos, esposas, netos, vós, avô, bisavô, que se faça presente neste lugar para com você agora. E que sinta-se abraçado, pois a oração não vem daqui apenas para lá, vem de lá para cá também. Aqueles entes queridos que tanto amou, que uma hora veio a partir junto à espiritualidade, ele vem a orar por ti junto ao plano espiritual, para que a sua evolução junto ao plano terrestre venha a ser a melhor. A cada golpe dado certo é uma festa divina junto à espiritualidade. A cada passo dado à frente dos vossos avós, bisavós, entre outros até próximo que acabaram a partir, soltam fogos, fazem festa junto à espiritualidade, sabendo e acreditando que você é capaz de evoluir para com todos. Sejamos a luz e o amor e o conforto, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela